Bom, gente, esse vídeo eu vou apresentar para vocês o funcionamento, a geração de energia solar, como que ela funciona a energia solar, como que é distribuída, como que acontece a geração de energia solar, tá? Vou estar abordando alguns temas como energia renováveis em geral, mas o foco principal aqui vai ser a geração de energia solar fotovoltaica. Vamos aqui para a tela do computador, que é onde eu vou estar explicando os slides para você. Entrar aqui falando primeiro, apresentando para vocês os tipos de energias que a gente tem aqui no nosso país. Temos, por exemplo, as hidrelétricas. É um tipo de energia renovável, porém tem um custo muito elevado quando se vai construir uma barragem dessa, né? Tem um custo muito altíssimo, tanto o custo como o meio ambiente, né? O custo ambiental, que você devasta muito o meio ambiente para poder criar um sistema desse de geração de energia, que é a hidroelétrica, certo? Mas nós temos, é uma das maiores fontes de energias renováveis que a gente tem hoje em dia no nosso país, né? E aí a gente vai ter a eólica. Eólica é um problema assim, que nem em todo lugar dá para você construir uma usina eólica. Dependendo do lugar, não consegue construir uma rede de energia eólica, né? Por quê? Toma muito espaço também, né? A questão dessas torres, elas são gigantescas e elas tomam muito espaço. E aí tem o problema também com o meio ambiente, que nesse caso aqui ela afeta as aves, né? Os pássaros aí tem problema com isso aqui, né? E ela gera um certo ruído também. Essa usina eólica, ela tem um certo ruído, que isso acaba sendo incômodo, então não podemos ter isso próximo das grandes cidades. Até porque também não tem como ter, por exemplo, não tem como você montar uma usina eólica aqui em São Paulo, entendeu? Então tem que ser regiões afastadas, onde tem o lugar certo, onde tem uma corrente de vento mais ascendente, que resulta em melhor resultado para esse tipo de geração de energia. E aqui nós temos a biomassa, certo? A biomassa é um tipo de energia gerado por bagaço de sobra. Por exemplo, uma sobra que você queima, era uma combustão, né? Que você vai queimar, vai gerar vapor e você vai girar uma turbina que vai gerar essa energia. A biomassa, geralmente, ela aqui no Brasil é aproveitada nessas usinas de cana-de-açúcar. Onde tem usina de cana-de-açúcar, geralmente tem uma usina biomassa, uma usina elétrica biomassa. Por quê? Além deles aproveitar a queima, né, aproveitar o produto, que é o principal, que é a cana-de-açúcar. Ele vai gerar o álcool, né, vai fabricar o álcool, fabricar o açúcar, e o bagaço, todo o dejeto ali que sobra, aquele bagaço que seria jogado dispersado, tem essa reutilização para queima, onde vai virar o vapor, onde vai girar uma turbina para gerar energia. E isso já gera energia para a fábrica da usina. Eles conseguem ainda, além disso, de gerar para a usina, para a fábrica deles, geralmente essa pessoa ainda consegue vender para o governo, porque é uma energia, é bastante energia que tem aí nessa geração de biomassa, de queima de bagaço, certo? E agora o ponto forte nosso aqui, que é a solar, né? O ponto principal é a energia solar. A energia solar ela já é mais aceitável em vários ambientes. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente consegue ter bastante espaço para colocar os painéis nos telhados. A gente tem dificuldade nas grandes cidades ainda com questão de prédios, né? Quem tem prédio já não consegue, fica um pouco difícil. Ou você tem o prédio, né? Se uma pessoa que mora lá num apartamento falar que quer energia solar, não tem como, porque o prédio não tem espaço para você instalar esses painéis. Geralmente nos prédios assim, o que a gente consegue fazer é instalar esses painéis para bater na conta do condomínio, né? Na conta do condomínio a gente consegue ainda montar uns painéis
na parte superior lá do terraço, né? No telhado do prédio para gerar energia para bater no condomínio, né? Que eles falam que é aquele relógio que fica lá para dar social, né? Que eles falam, um relógio social. Então eu tenho feito instalações em prédios para condomínios e o que sobra dessa energia que é batido no condomínio geralmente é dividido entre os moradores e aí você consegue dividir um excedente para os moradores, mas não é muita coisa não tem muito espaço para fazer e acaba assim, mas já compensa pelo fato de você ter essa economia no condomínio, né? Essa é a energia solar. Isso é energia solar que nós estamos falando. Energia solar. A energia solar, ela geralmente, você consegue gerar energia, é energia fotovoltaica, você consegue gerar energia para residências. Você consegue aproveitar o sol para quê? Para aquecimento de água, para distribuição de água para o chuveiro, torneiras, né? Nós temos dois tipos aqui de aquecimento de água. Tem esse aqui que é moderno, que é tubo a vácuo, né? Onde toda a água desce pelos tubos. Conforme vai aquecendo, vai voltando aqui, que a água quando aquece ela tende a ficar mais leve. Então ela vai subir de volta nessa tubulação e vai ficar depositada nesse reservatório onde vai estar indo para o seu consumo. E tem esse daqui que é com placa também, é uma placa com serpentina de cobres, onde vai fazer a mesma função praticamente, conforme a água vai aquecendo, vai voltando para o reservatório. Aqui no reservatório a parte quente de água vai ficando por cima e a parte fria vai ficando aqui embaixo. E já vai descendo para cá de novo. E aí conforme vai aquecendo vai subir e cair aqui. Porque a água quente ela sempre tende a ficar em cima. Então são os tipos de energia solar que nós temos de aproveitamento para energia solar é fotovoltaica e a térmica, né? Isso aqui também a gente consegue montar ele para piscina também. Certo? Agora, vou detalhar aqui o sistema on-grid. Muita gente fala assim, pô, Domingos, eu não entendo muito como é que funciona esse negócio de sistema on-grid conectado com a rede, como é que é isso, tal. Aqui, ó, é simples. Você tem o sol que vai incidir sobre essas placas, né? Então, conforme a luz do sol vai incidindo aqui nessas placas, vai gerando energia. O que acontece? O sistema ele é assim, umas placas, essas placas são de silícios, né? E ela vai, conforme o sol vai batendo aqui, você tem os prótons e os nêutrons, onde vai fazendo essa geração de energia. Eles ficam vibrando. Então eles vão vir, aí vai procurar uma saída. Aí você tem aqui conectado um inversor, tá? Inversor, aí do inversor, toda essa energia que passa aqui, ela é uma energia de corrente contínua. Então, quando entra no inversor, o inversor ele faz o quê? Ele vai transformar essa corrente contínua em corrente alternada, né? Depois que ela entrou aqui, ela sai do painel corrente contínua, depois ela entra no inversor, passa a ser corrente alternada. Já fez a mutação. Então aqui, depois de corrente alternada, ela já vai vir aqui para o seu quadro elétrico, lá naquele quadro que você tem dentro da sua casa lá, onde tem toda a distribuição. Isso vai ficar conectado aqui. Aí sim, daqui do quadro elétrico, você vai ter a distribuição para os seus equipamentos dentro da sua casa. Tipo, vai alimentar sua geladeira, a sua TV, suas lâmpadas, né, os computadores. Isso vai acontecer aqui. Depois que alimentou todo o seu sistema aqui dentro de sua residência, né, vai sobrar um excedente. Você tem placas que geram bastante energia. Por exemplo, a gente faz os cálculos para sobrar energia. Por quê? Durante o dia você tem um consumo. Durante a noite é outro consumo. Por mais que às vezes a noite o consumo é menor, porém você precisa de consumo para a noite. E você não vai ter o sol durante a noite para gerar esse consumo. E o que acontece? Toda essa geração de energia que é durante o dia, que você consome durante o dia, aí vai sobrar esse excedente que vai vir aqui e vai voltar para o relógio. Ah, mas como assim, Domingos, vai voltar para o relógio? É simples. O relógio ele é obrigatoriamente trocado quando você vai fazer esse sistema. Você precisa colocar um relógio, um medidor bidirecional. Esse medidor bidirecional,
A concessionária troca para você sem custo nenhum, a partir do momento que você deu entrada no seu sistema. Você vai precisar homologar esse sistema. Então aí você foi lá na concessionária homologar o sistema, pedir que vai precisar de geração de energia, eles vão ter que trocar o medidor, vai pôr um medidor bidirecional. Tá, Domingos, mas o que esse medidor bidirecional faz? Me explica como funciona esse trem aí. É simples. O que ele faz? Ele gira tanto para lá, né, mandando para a rede, como ele pega da rede e traga para dentro de casa de novo. Entendeu? Ele faz os dois sentidos, tá? Isso é um medidor bidirecional. Geralmente eles são digitais, não são aqueles de que você vê antigo que tem um disco girando, não. Geralmente eles são digitais hoje em dia. Bom, mas essa é a questão. Você vem, gerou energia suficiente para alimentar seu sistema, e daí um excedente que vai voltar passando pelo relógio, pelo medidor, e vai voltar para a rede da concessionária, para a rede de energia que passa na frente de sua casa. Daqui, essa energia, ela procura o caminho mais fácil para ela e vai embora. Ela vai entrar na casa do vizinho, ela vai embora. A energia, ela não para, entendeu? A corrente, ela não para. Então é assim que acontece. Tá? Explicando assim do jeito bem básico para você. Agora o que acontece? Você fala, pô, mas aí eu estou gerando energia para o vizinho. Não, você não está gerando energia para o vizinho. O que acontece é aqui, ó. A partir do momento que você gerou energia e o excedente voltou, foi para a rede, você vai ter o seu medidor girando ao contrário. Isso quer dizer que o quê? Ele registrou que você gerou tanto de energia, mandou para a concessionária, mandou para a rede. Então você tem crédito na rede, entendeu? Aí o que acontece? Esses créditos, você vai puxar ele à noite. Chegou à noite, não tem sol para estar gerando energia. Aí, onde entra o medidor bidirecional. Ele vai começar a puxar aqueles créditos que você mandou de volta. É crédito, são números. Então aqueles números vai começar a virar ao contrário. Vai vir de volta para sua residência. Todo o que você estiver usando na hora vai puxar de volta, vai passar pelo medidor. E geralmente, comumente, a gente usa pouca energia à noite, né? À noite, geralmente a gente tem um gasto bem baixo, o consumo é baixo de energia. E o que acontece? Esse consumo que você vai ter ainda vai sobrar na rede. Por quê? Isso vai se acumulando ao longo do tempo. Todo dia manda energia para a rede. Todo dia usa um pouco à noite. Mas todo dia manda um pouco para a rede. Vai estar sobrando energia no seu contador aqui no relógio bidirecional. Vai estar marcando que você tem energia acumulada na rede. E esses créditos, fica até quando, Domingo? Esses créditos ele dura aí uns 5 anos para ele ir se defasando, entendeu? A cada 5 anos, você vai perdendo esses créditos, certo? A cada 5 anos. Então, digamos que um dia você usou a mais a sua energia. Você fez uma festa, você comprou um ar-condicionado a mais. Então, você já tem crédito na linha. Então, você está usando esses créditos que você tem na rede. Aí, beleza. Ok, entendeu? Até aí tudo bem, né? Então, toda energia que é produzida resumindo aqui, toda energia que é produzida pelos painéis é energia de corrente contínua. Essa energia se transforma em corrente alternada depois que entra pelo inversor. Saindo do inversor, você já vai ter corrente alternada que vai estar alimentando seu sistema. E toda a sobra dessa energia alternada vai estar voltando para o relógio bidirecional que vai estar levando de volta para a rede. E aí gerando crédito na rede para você. Aí você fala assim, Domingos, outro dia você falou assim que não ia pagar nada de energia. De fato, é isso que acontece. Por quê? Você tem crédito na rede e você está usando os créditos que você está mandando. E isso, a conta de energia, acabou. Acabou, queridão. Acabou a sua conta de energia. Aquele sufoco de chegar no final do mês e falar assim, porra, 500 pau de energia. Acabou isso aí. Mas como assim acabou? Simplesmente acabou. Porque você agora é um gerador. Você tem um gerador de energia na sua casa, tá? Eu não acredito nisso. Então, a única coisa, o único detalhe que você tem que se atentar. Domingo, mas veio aí uma taxa para mim pagar de R$50. Você não falou que ia
zerar a conta? Sim. Agora, essa taxa que eu vou te explicar. O que é essa taxa? Essa taxa é por você usar a rede de energia. Você está usando a concessionária. Você não está gerando energia e não está mandando para a concessionária o excedente? Se não tivesse a rede aqui, não teria como você usar esse tipo de sistema conectado com a rede. Aí seria um outro sistema que é o off-grid, que eu vou explicar em outro vídeo para você. Mas o que acontece? Você usa, por exemplo, você tem a energia instalada na sua residência. Aí você foi viajar, a casa ficou um mês fechada. Aí você fala, pô, esse mês não vai vir energia que eu não consumi. A casa ficou fechada. Porém, mesmo assim vai vir a taxa mínima de energia, que é a taxa de instalação que eles cobram. Taxa de manutenção. Existe essa taxa de manutenção. Essa taxa de manutenção ela é cobrada conforme quantos quilowatts você tem instalado na sua residência. Por exemplo, uma residência de baixo consumo, geralmente ela trabalha aí com 50 kW mês, obrigatório de pagar para a concessionária. É aquela coisa de antigamente que você tinha um telefone, meio que não usasse, você não tinha que pagar, porque você tem uma linha de manutenção, né? Eles precisam fazer manutenção nessa linha, tá? Então existe essa taxa porque você continua logado com a rede, você continua com o sistema disponível para você. Se um dia der um problema no seu sistema de geração de energia, você não fica sem energia porque você continua com a rede ali instalada. E essa rede, eles querem dizer que tem esse custo de manutenção. Isso é o que você paga, isso é a taxa mínima que você paga na sua conta de energia todo mês. Não todo mês, às vezes ele joga de 2 em 2 meses, depende da taxa básica que você paga aí. Depende muito da bandeira, essas coisas todas. Mas o que eu estou dizendo para você, o que acontece é que existe essa taxa mínima de serviço que é cobrada pela concessionária, tá? Isso quer dizer, aí você, é o ponto-chave que eu queria falar para você. Você não está pagando energia, você está pagando a manutenção por ter um sistema disponível para você. Essa é a questão. Então, o que eu falo para você que você não vai pagar energia é a pura realidade. Você não vai pagar mais energia. Você está pagando uma taxa básica lá de manutenção do sistema que você tem conectado na sua casa. Beleza? Ok. Então, vamos passar para o próximo slide. Que agora eu vou explicar para você. Eu espero que ficou bem compreensível essa parte que eu expliquei ali. Se não tiver bem qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. Tem meu WhatsApp, tem meus contatos aí no link aí que eu vou deixar para vocês, tá? Mas aí agora vamos falar o que? De painéis. Os tipos de painéis, os modelos de painéis que a gente trabalha hoje em dia no mercado, né? O que nós temos de painéis hoje no mercado, né? Nós temos painéis policristalinos, tá? Que são esses painéis que você vê que tem esse barramento, certo? Bem delineado aqui, tá? Existe vários tamanhos de placas, tá? Existe placas pequenas, placas grandes, placas... A gente costuma medir elas por watts de potência, né? Ou quantidade de células. Geralmente, o correto de se trabalhar, assim, o mais ideal de se trabalhar são com placas maiores. Por exemplo, a de 330 watts para esse sistema on-grid, né? Eu estou falando, off-grid é outra questão. Depois a gente entra no off-grid. Hoje eu quero falar aqui para você do on-grid. Então, assim, essa placa que a gente precisa trabalhar com o sistema on-grid, conectado com a rede, geralmente a gente se procura usar as placas maiores, de maiores potências, entendeu? Então, nós temos os modelos. Quais são os modelos? Nós temos placas policristalinas, que essas assim, tá? São policristalinas. Nós temos as monocristalinas, são placas de primeira, que a gente fala assim, tá? As monocristalinas se diferenciam da poli devido a esses pontinhos aqui que você vê. Quando você vê uma placa que tem esse tipo de pontinhos aqui e as células delas são ligeiramente arredondadas pelos cantos, por isso que aparece esse pontinho aqui. Não é que o pontinho está aqui. Na verdade, é as células que são arredondadas, entendeu? Essas células da policristalinas, elas são mais quadradinhas, inteiriças.
entendeu? E sobrando menos espaço aqui. Então, a grosso modo, quando a gente olha para uma placa, a gente vê essas pontas aqui, né? A gente nem olha para a célula, a gente pensa que é os pontinhos, tá? Isso é o diferencial da policristalina para a monocristalina, certo? Agora, nós temos as flexíveis também. Pode ser policristalino, pode ser monocristalino. Essa semiflexível geralmente é usada em projetos mais específicos. Algum lugar que a placa precisa ter um molde, um certo tipo, para ela se adequar ao que você vai precisar no seu projeto. Isso aqui a gente quase não usa para fazer projeto on-grid não, tá? Isso aqui é mais para coisa específica. Um projeto específico. Digamos que o cara tem um barco lá e ele quer pôr no barco dele e não tem muito espaço e ele quer pôr assim, e aí ele tem essa opção de usar uma flexível. Tem umas que é feito de lona, tem vários modelos flexíveis, tá? E ela pode ser tanto mono como policristalino. Mas voltando aqui no que interessa, né, que é a diferenciação, acho que você entendeu o que eu estou falando, da mono para policristalino. Tá, e aí qual é, Domingos, a diferença também de produção ou de potência, sei lá. Tá, eu vou explicar para você. Geralmente, a monocristalina, geralmente não, é a realidade. A monocristalina, ela é uma placa que tem um silício puro. É uma placa, digamos, top, a primeira linha de silício, tá? É um silício mais inteiriço, ele é puro, não tem muita poluição na fabricação dessas células, entendeu? É um silício puro. Por isso, é uma placa também com valor mais elevado. Essa é a diferença da monocristalina para a policristalina. A policristalina já pega um silício mais de segunda, eles trabalham um pouco mais ela para dar uma eficiência melhor. Digamos aí que, por exemplo, se tu tem duas placas de 330, tá? Você tem uma de 330 policristalinas, tem uma de 330 monocristalina. A diferença é que essa aqui vai estar com mais células. Para chegar no mesmo watt de potência que essa aqui utiliza-se menos células, entendeu? Porque as células dela são mais puras e ela consegue gerar mais tensão, mais corrente, mais energia do que a policristalina. Essa é a diferença da monocristalina para a policristalina. Nos projetos de hoje em dia, a gente trabalha-se muito com policristalina, porque as policristalinas ela tem um preço mais acessível, tá? Não é tão vantajoso você trocar, deixar de fazer o seu projeto porque queria fazer monocristalina. Não é tão vantajoso, são poucas, é diferença pouca. Isso não é muita questão. A montagem do painel é a mesma, só muda essa questão de eficiência, que a mono ela é mais cara, ela é mais eficiente, mas coisa pouca ali. Dá para você trabalhar com policristalina e ter seu projeto sustentável de boa, tranquilo. Palavra bonita, sustentável. Vamos ser sustentáveis, gente. Precisamos ser sustentáveis. O mundo precisa de gente sustentável. O Brasil precisa ser sustentável. Entendeu? Bom, voltando ao nosso assunto. E aí entra agora a questão dos inversores, tá? Temos a questão dos inversores. Eu tenho aqui um inversor bonitão aqui que eu coloquei para vocês verem da Intelbras, porque eu trabalho com Intelbras também. Não estou fazendo... Eu estou fazendo sim também porque eu trabalho com a Intelbras. Intelbras realmente é uma marca top, uma marca 10. Está aí com a gente muito tempo aí já no Brasil. Começou com câmeras, essas coisas todas aí. E agora entrou para o ramo de foto solar, de fotovoltaico, né? De energia solar fotovoltaica. É um projeto top também, quem quiser fazer com Intelbras. Mas nós temos vários tipos de inversores no mercado. Nós temos inversores da PHB, da Frônio, né? Nós temos da Ingrid Solar, nós temos, tem N fabricantes de inversores, tá? Então os inversores é o que é aquilo lá que eu te falei, que é o responsável de pegar toda aquela energia que é gerada pelos painéis, vai vir aqui, entrar pelo inversor, sair, passar a corrente, entra corrente contínua, sai corrente alternada, vai para o quadro de proteção. Isso aqui é uma strip box que a gente chama. Aqui nós temos aqui um DPS contra surto, né?
Isso é calculado quando você vai fazer o projeto. Cada projeto tem um sistema de DPS, um sistema de chave, de seccionação, aí para não dar problema, tá? Tem que ter aterramento, tem que ter tudo isso aí, já é uma outra questão que eu vou explicar para vocês em um próximo vídeo, em algum momento aí no futuro. Tá, mas voltando aqui, nós temos os inversores, e aquilo que eu falei, dependendo do seu projeto, o meu projeto precisou de 10 placas, é um inversor. Precisou de 20 placas, é um outro modelo, é um outro tamanho de inversor. Isso a gente tem todos os cálculos, qualquer dia desse eu faço os cálculos e apresento para vocês aqui no vídeo. Aqui no momento hoje, para começar, eu estou mostrando para vocês como que funciona a energia solar, como que é a geração de energia solar, mais para você ter um entendimento de como é a energia solar. Tem muita gente que não sabe por onde começa a entender esse sistema de energia solar. Também a ideia aqui é trazer para você o conhecimento sobre essa área, tá? Você que às vezes fala assim, pô, o cara fala tanto de energia solar, mas não sei nem como é que começa isso. Só vejo que tem que conectar na rede, não sei o quê. Calma, nós vamos chegar lá, você vai entender e você vai me chamar para fazer o seu projeto, tenho certeza. Então veja só, é isso aí, nós temos os inversores, streambox, caixa streambox de proteção, né, aterramento bonitinho. Daqui vai para o seu quadro de distribuição, que é aquele quadro que você já tem lá quando você fez sua casa, lá deixou todos os disjuntores lá e deixou um espaço para me colocar mais um disjuntor, onde vai gerar essa energia do painel, vai vir, passar para o inversor, entrar no seu quadro de distribuição e vai estar alimentando o seu sistema, tá? Esse é um dos tipos de inversores, tá? Os inversores geralmente ele mostra todo o sistema dele, ele mostra aqui, né? Ele tem geralmente a maioria dos inversores tem esse display, onde ele vai estar mostrando toda a geração de energia, tudo que a placa está gerando durante o dia, tantos quilowatts, tantos de potência, de watts de corrente, vai estar mostrando tudo aqui nesse display. E aí você tem como esse controle também no sistema Android e iOS, você pode também acompanhar essa geração, esse gráfico de energia aí, de geração, de consumo. Tudo você vai acompanhar por aí, também pelo iOS ou pelo Android. Geralmente eles têm o sistema Wi-Fi que vai disponibilizar para você esses dados, tá? E temos o microinversor, tá? Esse é o microinversor. Não sei se eu diria se é muita novidade, porque já existe há um bom tempo no mercado. Porém, o que acontece é que os preços deles geralmente são bem elevados, tá? E às vezes você vai fazer um projeto, aí você pensa assim, cara, mas vou ter que comprar quantos desses? Dependendo do seu projeto, cara, aí às vezes que eu falo para você, compensa usar um inversor, um grid tradicional, acoplado na parede, tá? Esse é ótimo, é um bom sistema para se ter em casa. O que acontece? Esses microinversores, geralmente ele vem para duas placas, tá? Módulos ou placas, conforme você achar melhor entender, pode chamar de módulo, pode chamar de placas. O nome mesmo que a gente chama, tecnologicamente falando, assim, é módulos, né? Mas assim, pode chamar de placa também. Então você vai ter um exemplo. Você tem ele para caber duas placas, tá? 330 ou de 4, varia isso aí, você tem que olhar muito aqui no datasheet dele para saber dimensionar o sistema que você vai usar. Mas aqui a gente está trabalhando com placas grandes, pensa sempre em placas grandes, que é para sistema on-grid, geração de energia conectado com a rede. Então tem eles para duas placas, tem eles para 4 placas, tá? Esse aqui é um modelo que é para 4 painéis, você conecta ele, embaixo dos painéis ele já tem um sistema também Wi-Fi modulado que vai te dar, tanto no iOS como no Android, todo o sistema rastreado de geração de energia, os gráficos bonitinhos saindo lá para você no seu smartphone. Então, remotamente você pode estar olhando como está sendo a produção de energia diária, mês, anual, isso ele vai te dar todo esse relatório, tá? Ele funciona assim. E aí, então digamos que você tem um sistema que precisa de 8 painéis. Você compra 2 desse daqui, instala ele debaixo dos painéis, lá bonitinho, certinho. E aí, mesmo assim você fala, pô, Domingo, esse é melhor, né? Mais fácil, né?
só instalar lá e conectar com o meu sistema e tal. Não, você precisa também homologar isso aqui, tá, cara? Esse sistema aqui também precisa homologar. Não vai na conversa desses caras que ficam aí no YouTube aí falando assim, ó, ser besta, você fica pagando homologação. Não vai nessa ideia não. Vamos fazer a coisa certa, tá? Vamos fazer a coisa certa. Vamos acabar com essa corrupção que tem no Brasil. As pessoas querem muito facilidade, quer ter as coisas, mas não quer fazer o correto, entendeu? Isso que é o problema. Aí depois dá um sinistro lá, o cara não tem a documentação da homologação do sistema dele, e aí a cobra vai fumar pro lado dele, né? Chega desse negócio de querer dar um jeitinho. Nós aqui do Brasil somos vistos assim, geralmente que a gente costuma dar um jeitinho em tudo. Mas não é assim que funciona não, amigo. Esse sistema precisa ser homologado, tá? Precisa você entrar na concessionária, fazer o pedido de troca de relógio medidor para poder você usar esse sistema também. Esse é um sistema on-grid conectado com a rede. A diferença é que ele não é aquele quadro grandão lá de inversor que vai ficar na parede. Ele vai direto nas placas lá em cima, mas precisa ser homologado sim, tá? Você precisa de um profissional engenheiro para estar fazendo toda a parte de ART normalmente. Isso aqui precisa ser homologado. A única instalação que a gente tem aqui no Brasil hoje, que não precisa de homologação, não precisa nem mesmo muito assim do engenheiro para... Só se o cara precisar mesmo do projeto grande, precisar de um engenheiro para fazer, mas o sistema off-grid é o único que te livra de não precisar homologar o sistema, tá? O restante, se for on-grid. Se for on-grid, você tem que fazer o sistema bonitinho, regulamentado certinho, conforme a norma pede, para você não ter problema no futuro aí com sua residência, até problema de sinistro, que é incêndio, essas coisas todas. Você precisa estar dentro dos parâmetros certinho, tá? Bom, falamos dos inversores, agora eu vou falar para você um pouco sobre os tipos de telhado, tá? O sistema, você pode instalar ele tanto em telhado cerâmico, que é esse aí que você está vendo aqui na tela, tá? Pode ser trabalhado com sistema de telha cerâmica, você pode utilizar tanto no sistema de, se você tem um telhado metálico, um telhado fibrocimento, que é o telha brasilite conhecido, né? Qualquer tipo de telhado a gente consegue montar esse sistema. Para cada tipo de telhado vai ter um modelo específico de suporte para fixar esses painéis no telhado, certo? Então isso é definido a partir do momento que eu chego na sua residência e vou fazer a parte de avaliação técnica para poder a gente fazer o sistema, né? Fazer a instalação de todo o sistema. Então eu vou chegar em você, quando você mandar a conta de energia para mim, geralmente já vou falar assim, que tipo é o seu telhado? Aí você vai falar assim, meu telhado é de cerâmico, telhado cerâmico. Aí eu já vou saber que é um tipo de estrutura para esse telhado, né? Depois eu apresento, eu tenho aí uns vídeos aí mostrando o tipo de suporte para cada tipo de telhado. Dá uma olhadinha aí, tá? Tá aí, pode dar uma olhadinha. Mas eu preciso saber já no início do projeto que tipo de telhado você tem, que é para poder dimensionar um sistema e fazer os cálculos já usando o tipo de suporte ideal para o seu telhado. E ainda vou ter uma visita técnica quando a gente vai fechar o seu projeto para mim saber, para mim poder dimensionar, né, o lugar ideal que vai ficar os painéis, como a gente fala aqui na linguagem, direcionar os painéis, qual vai ser a direção que vai ficar os painéis. Geralmente a gente tem que direcionar ele para o norte, dependendo de qual região que a gente vai instalar, né? Geralmente a gente tem que direcionar ele para o norte, né? E fazer um ângulo de 30 graus, se não tiver uma caída. Se for tipo laje, a gente tem que levantar ele um pouquinho, tá? Um ângulo de uns 25 a 30 graus. Quando já tem uma caída no telhado igual esse aqui, aí a gente já elimina, porque já tem esse ângulo aqui. E aqui geralmente eu vou ter que estar direcionado ele para o norte, que é para ele pegar a maior incidência solar. Por quê? A gente tem no verão o sol passando mais em cima e a gente tem no inverno o sol passando mais embaixo. Então a gente precisa dimensionar isso aqui certinho para quando chegar no inverno
a gente não ter perca de produção de energia nesses painéis, para não ficar defasado o seu sistema. Esse aqui que você está vendo tem duas águas, né, esse telhado. Geralmente o cara quis aproveitar aqui porque vai ver o norte dele estava para cá, mas aí ele consegue ter assim a metade das placas captando desse lado e a outra metade captando desse lado. Essa metade capta, por exemplo, digamos um exemplo, que o sol dele nasce aqui, vai, que o leste dele está aqui, né? Aí o sol vai vir, vai passar de manhã por aqui e aí na parte da tarde ele vai ter, do meio-dia em diante, ele vai ter até o pôr do sol incidindo por esse outro ângulo aqui. Isso aqui é um caso específico, às vezes, quando você pega um telhado que não está a casa voltado para a face norte. Aí tem a gente tem que dar esse jeito de fazer ele trabalhar e não perder eficiência no sistema, tá? E aí é isso. Uma observação aqui, digamos que você tem uma situação dessa aqui, né, no seu telhado, ou assim próximo do seu telhado. Uma coisa que você precisa saber é que esses painéis não podem ficar instalados embaixo de árvores, tá? Não pode ter sombreamento nele, porque senão você tem deficiência no sistema, tá? Então isso aqui não pode, não pode. Se você tem uma casa que tem isso aqui, você tem que procurar o lugar onde não vai ter para instalar esses painéis. Por exemplo, aí tem o outro lado do telhado, você pode aproveitar o outro lado do telhado. Mas aqui a gente não pode instalar painel aqui embaixo, tá? Não tem eficiência, não é um bom negócio, certo? E agora eu quero explicar para você. Ah, Domingos, eu gostei. E aí? Mas o que eu preciso para fazer esse projeto? Cara, você precisa passar para mim a sua conta de energia. Manda para mim sua conta de energia. Eu vou fazer o quê? Tirar a média anual, né? Tá vendo esse gráfico aqui? Eu vou pegar esse gráfico, vou fazer os cálculos para ver o seu consumo anual. Aí tem todas umas taxas que a gente tem que calcular aqui, que é a taxa de serviço que você paga, e fazer todos os cálculos para dizer para você, ó, você tem um consumo, por exemplo, de 300 kW mês, e eu vou precisar instalar X placas, o seu sistema vai ser X. E eu consigo fazer isso a partir do momento que você me passa esse consumo, né? Você me passa sua conta de energia, eu vou tirar a média e vou falar para você qual o sistema ideal para atender a sua solicitação, para a sua residência. Esse é o vídeo, tá? Espero que tenha ajudado vocês, tirado algumas dúvidas aí de muita gente que precisa entender. E clique aí no sininho de notificações, tá? Para quando tiver mais vídeos como esse, eu poder ajudar vocês, tá? E é isso aí.